Boa noite, pessoal. Eu sou Valéria, né? Todo mundo lá no centro me chama de Val. E eu vim hoje para a gente fazer uma reflexão sobre o amor, né? O grande ensinamento de Jesus, o amor. O que, o que vai ser falado hoje aqui está sendo baseado numa psicografia que eu recebi no centro, do meu mentor, o José de Arimateia, e também no livro Renovando Atitudes. Né? E tem algumas outras citações também do Evangelho segundo o Espiritismo, entre outras coisas. Então, eu gostaria de começar nossa reflexão de hoje com uma oração. Vamos pedir à espiritualidade superior para que possa nos abençoar, para que possa nos conduzir e para que a mensagem que tenha que ser enviada para todos aqueles que vão ouvir seja a melhor possível. Jesus, Mestre amado, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado pela essa oportunidade de falar da tua palavra, de falar contigo, com a espiritualidade superior e com todas as pessoas que estão juntas aqui. Tanto as pessoas encarnadas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir ainda durante a semana, e as pessoas desencarnadas que aqui também estão para poder ouvir toda essa mensagem que foi preparada para hoje. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos levar a fazer com que cada coração seja tocado. Gratidão, assim é, que assim seja. Então, a gente vai, eu vou utilizar esse livro, Renovando Atitudes, que é um livro que eu recomendo para ser um livro de cabeceira, porque ele é um livro que você pode abrir e ele vai ter lá uma mensagem para você naquele dia. Então, assim, ele é muito legal, as mensagens são muito legais também, eu recomendo muito. E a psicografia do meu mentor, além de outras citações. Né? Vamos, então, falar sobre o amor. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá: no seu início, o homem não tem senão instintos. Os instintos era aquilo que fazia com que a gente fosse conduzido. A gente ainda estava num mundo primitivo e nós éramos instintos. Os homens e as mulheres desejavam e desejam, né, desde a época selvagem, a mesma coisa no outro. É muito mais aquilo que eles veem no exterior do que aquilo que está lá no interior de cada um. Né? A gente já está começando a mudar um pouco essa perspectiva, que é importante que isso seja modificado para que a gente possa olhar além das aparências, né? Então, deixar um pouquinho esse lado instintivo que olhava no outro aquilo que era uma necessidade para a sobrevivência. E olhar agora o que é a nossa necessidade real de sobrevivência, que é a nossa evolução espiritual, né? A gente está aqui para evoluir. Aí lá no Evangelho ele diz que mais avançado e corrompido só tem sensações. Então, o momento em que a Terra, né, um mundo ainda de provas e expiações, está passando por. É um momento das sensações. E aí a igreja institucionou 7 pecados capitais e tal, né, como algo sempre errado. Mas, assim, é sempre importante a gente lembrar que aquilo que é exagerado demais, né, que é levado a um extremo grande ou um extremo pequeno, né, se você não tem nada ou se você tem muito daquilo, aquilo vai ser prejudicial para você. Né? Então, você precisa ter sempre o caminho do meio, né? Sempre o caminho da mansidão, sempre o caminho do meio. Mas o caminho que te leve a ter, a experimentar essas sensações, porque a gente está nesse momento, para que a gente possa até dosar essas sensações e fazer com que as nossas índoles instintivas elas sejam dominadas por nós mesmos. Né? Esse é o nosso objetivo maior. E aí, lá no Evangelho, ele ainda diz, a gente pode superar todas essas sensações que a gente tem, ou então educar essas sensações
para que aquilo se equilibre num ponto em que seja bom para a gente, através da meditação, através da oração, através da conexão com a espiritualidade superior. A gente, para se conectar, precisa estar com a energia bem elevada. E para a gente estar com a energia elevada, a gente precisa estar em encontro conosco mesmos, né? E para estar em encontro conosco mesmos, é preciso que a gente esteja em oração constante, em meditação, né? Com essa, então, vibração elevada. E aí a gente vai achando os caminhos, porque é sempre importante lembrar que a gente tem escolhas na vida, né? Então, se algo acontece, a gente vai agir de acordo com as escolhas que a gente faz naquele momento. Então, se a gente fizer a escolha com consciência, ela vai ser mais bem assertiva, ela vai ser mais assertiva, né? Se a gente não fizer a escolha com consciência, somente baseada nos instintos, ela vai ser menos assertiva e pode ser prejudicial ali na frente. Então, sempre buscando a consciência, mas também, se em algum momento ela faltar para nós, sem julgamento, sem culpa, dá o próximo passo, reconhece aquilo que não foi legal, para uma próxima possibilidade a gente conseguir agir de uma outra maneira. É muito importante a gente não se julgar, não se colocar no banco dos réus e não se flagelar por um erro que a gente tenha cometido. É muito importante a gente tomar consciência desse erro para poder, então, avançar no caminho da nossa evolução. A consciência é a grande palavra que a gente precisa ter para poder dar os passos em direção à nossa evolução. E aí o Evangelho diz que mais instruído e purificado tem sentimentos, né? Os sentimentos a gente experiencia ainda tocando aos pouquinhos. Alguns seres vêm para a Terra com capacidades maiores de sentimentos, né? Mas a maior parte dos habitantes da Terra ainda está experimentando os sentimentos, que é a próxima etapa da nossa fase evolutiva, né? Então, assim que nós somos, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, nós precisamos agora apurar as nossas sensações, dominar as nossas sensações, para que a gente possa alcançar verdadeiramente os sentimentos, né? Para que a gente possa, então, fazer essa transição aí que o planeta Terra está preparando para a gente. E que a gente possa estar dentro desse momento com graça, com leveza, com harmonia, né? E que a gente sabendo, com muita consciência de quem somos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas o sol interior. Então, assim, aquilo que vai fazer com que a gente se aproxime mais desse patamar dos sentimentos é praticando o amor. Mesmo que a gente ainda tenha dificuldade de praticar esse amor, porque realmente é difícil. A gente tem muitos tipos de amor, né? Depois eu faço uma outra reflexão falando sobre os tipos de amor. Hoje o objetivo é falar sobre esse sentimento amplo, o amor. Se a gente ama e se a gente busca esse amor sem egoísmo, sem prisão, se a gente busca esse amor de uma maneira íntegra mesmo, como Jesus veio trazer para a gente, esse amor livre, esse amor que liberta, esse amor que transcende, a gente vai estar começando a entender o que são os sentimentos, né? O amor, ele liberta, ele não prende. O amor, ele quer só o bem. Ele não quer a qualquer custo nada, ele quer o bem. E a gente tem amor por filho, a gente tem amor por irmão, a gente tem amor por um amigo, a gente tem amor pelo marido, pela esposa. São amores diferentes, mas todos são muito importantes, né? Não existe um que seja mais importante do que o outro, não existe um que seja melhor do que o outro. É importante a gente sempre buscar o equilíbrio. A grande palavra é o equilíbrio, é a harmonia que a gente precisa encontrar para poder, então, trabalhar em cima daquilo que é importante para a nossa vida, né? E é isso que a gente vai falar hoje, né? Em saber buscar esse amor de uma forma linda, de uma forma plena, de uma forma que a gente possa tocar o céu com a mão, né? É esse amor que vale a pena, quando a gente consegue
tocar o céu com a mão, quando a gente sente essa sensação, é esse amor que vale a pena. É esse amor que está a serviço, né? Que sabe o momento de servir, que entende que a violência é o último. Não existe, para quem ama, não existe violência. Para quem ama, só existe compreensão e consciência. Então, primeiro nós éramos instintos, na origem, os embriões dos sentimentos. Aí vieram as sensações, mais avançado e corrompido, onde estamos. E o sentimento instruído e depurado. A meta é o amor, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Isso está lá em João, capítulo 11. Então, é esse aí o grande sentimento que a gente precisa buscar. E aí, na carona dele, vão vindo todos os outros. Se a gente ama, né, todos os outros sentimentos benevolentes vão vindo junto com o amor, né? O amor que tenho é o amor que dou. É isso, esse trechinho eu tirei lá do Renovando Atitudes, que foi o livro que eu comentei no início. Então vamos ver a mensagem do livro para gente. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram um ponto delicado do sentimento que é o amor? A gente só dá o que tem. É muito importante a gente entender isso. Nós só damos o que nós temos. E assim também é o outro. O outro só pode dar o que ele tem. Né? Então a gente convive com uma pessoa, a gente está com uma pessoa, seja um amigo, seja um namorado, seja o marido, seja o filho, seja a mãe, o pai, o irmão, o cunhado. Aquela pessoa vai dar para você somente o que ela tem. Não adianta a gente gerar expectativa em cima. Ah, não, se eu dou isso, ela também vai me dar. Não. Eu dou porque eu quis dar. Eu preciso doar o meu amor de verdade, como doação, sem esperar que o outro faça o mesmo que eu estou fazendo. Se for uma troca, já não é mais amor. Se eu espero do outro algo igual ao que eu fiz, a gente já não está mais trabalhando no campo do amor ágape que Jesus veio trazer para a gente. A gente já está trabalhando no amor de troca, que é o amor egóico, né? Então, cada um só dá o que tem. E assim, o grande segredo para a gente não se decepcionar com ninguém, o grande segredo para a gente estar sempre em paz com todas as pessoas que nos rodeiam, é exatamente entender que cada um vai dar aquilo que tem e não esperar além daquilo. Ah, não, mas eu vou mudar essa pessoa, né? Quando eu me casar com essa pessoa, vou mudar essa pessoa. Não, vou mudar meu filho, né? Eu vou conseguir mudar o meu filho, porque ele vai. Nós não mudamos ninguém. Nós não temos esse poder. Deus deu para a gente o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma coisa que é muito importante a gente entender que é de todo mundo. Assim como eu tenho livre-arbítrio, o outro também tem o livre-arbítrio. Então, aquela pessoa que a gente está com, ela só vai mudar se ela realmente decidir que vai mudar. Não é por conta da nossa vontade, é por conta da vontade dela. Mas eu não posso fazer nada para contribuir. Se ela quiser, pode. Você pode dar um conselho, se ela aceitar aquele conselho, ela pode seguir. Você pode dar o exemplo, ela pode ver o seu exemplo e modificar as atitudes através do exemplo, mas é uma decisão do outro. A única pessoa que a gente pode mudar no mundo somos nós mesmos. E quando a gente muda, tudo ao nosso redor se modifica, porque a gente vai ver as coisas com outros olhos. E quando a gente consegue ver com outros olhos, né? Eu gosto da metáfora dos óculos. Tira aqueles óculos velhinhos, com as lentes todas arranhadinhas, e coloca um óculos novo, abre o olho e vê. A gente vai ver tudo diferente. Então, tudo ao nosso redor vai se modificar, a nossa energia vai se modificar, e as pessoas ao nosso redor também vão se modificar. Não existe outra opção. Mas a gente não pode esperar de ninguém o que a gente quer. A gente tem que entender que o outro só dá o que tem. Isso é muito importante. E aí a gente não se decepciona, e aí a gente não fica triste, e aí a gente pode até ficar triste, mas aí a gente compreende que era o que ele tinha para dar.
E aí a gente segue e entende. E eu acho que aí a gente não precisa nem chegar ao ponto de perdoar, porque a gente nem chega a ficar magoado. Quando a gente tem a compreensão de que o outro dá somente o que tem. E se ele deu aquilo, não foi por causa de mim, foi por causa dele mesmo, ele não tinha além daquilo para dar. Então eu não preciso ficar ofendido, nem magoado, daí eu não preciso perdoar. Mas se isso acontecer, se eu ficar ofendido, se eu ficar magoado, eu também vou conseguir perdoar com mais facilidade. Isso é muito importante para a gente refletir. Mas quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Mas somente damos de conformidade com aquilo que podemos dispor no ato da doação. Percebe isso? É muito importante essa questão. Se a gente doa afeto, se a gente doa amor, a gente planta, a gente colhe. Se a gente doa sem querer que aquilo seja correspondido, aquilo volta para a gente. Pode não voltar com aquela pessoa. Às vezes você fez uma doação enorme para uma pessoa, né? Colocou assim bastante fé, né? Nossa, eu vou fazer isso por essa pessoa e talvez isso possa contribuir com ela de uma maneira positiva e aquela pessoa nem receba com tanta, né, abertura aquilo que você tem para dar, mas tem alguém que vai receber. E essa pessoa que às vezes vem assim, né, sem você esperar, ela vai trazer todo esse amor, toda essa felicidade para você. Essa relação, né? É essa relação de uma roda, né? De uma que vai acontecendo, vai girando. A energia que a gente tem para dar, ela acaba sendo compatível com aquela que a gente vai receber também. Isso é muito interessante. Mas a gente precisa ter realmente o sentimento de doação, né? Sem esperar que o outro te retribua, porque provavelmente ou muitas vezes não vai ser aquele que vai te retribuir. E quando acontecer daquele te retribuir, aí vai ser mágico, porque aí você vai estar em sintonia com alguém que realmente está no mesmo patamar que você e consegue trabalhar no mesmo nível que você. Mas isso aqui é muito difícil encontrar. Geralmente as pessoas estão em patamares diferentes. É importante a gente saber também que em patamares diferentes em determinados aspectos. Então, eu posso ter uma pessoa, eu faço isso por essa pessoa não consegue me retribuir isso, mas em outro campo, essa pessoa é esplêndida e ela consegue dar muito mais do que eu. Então, a gente tem essa coisa também, né? Porque a gente é evoluído e menos evoluído, a gente tem altos e baixos em determinados aspectos da vida. Então, a gente precisa ter essa compreensão também. A gente vive em comunidade. Então, a gente não pode só pensar no que a gente quer. A gente tem que pensar também, será que o outro também quer? E respeitar, né? Aquilo que o outro quer ou não. Difícil, né? Mas isso tudo envolve o amor. E se a gente ama, não é difícil, porque aí a gente tem compreensão de todos esses aspectos e as coisas vão ficando mais simples. A diversidade de evolução no planeta. Homens mal saídos do primitivismo campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Então, assim, aqui na Terra, nós estamos todos mais ou menos no mesmo nível de evolução, é pequena a diferença, mas nas atitudes do dia a dia, às vezes parece que é gigante a diferença, né? Assim, nossa, eu nunca faria aquilo. Aí já começou o julgamento, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento. A gente pode olhar a experiência do outro para poder olhar dentro da gente aquilo que pode ser espelho da gente, né? Porque muitas vezes o que incomoda no outro é o que está lá refletido dentro de mim. Então, é muito importante a gente não julgar, né? Mas a gente compreender, nossa, olha, isso ali eu acho que eu não faria, mas vou fazer uma oração por aquela pessoa para que ela encontre o discernimento para ela não fazer mais. Em outro patamar eu posso estar menos evoluído que ela. A gente nunca pode julgar as pessoas e se achar superior, porque a gente não é. Porque se a gente fosse, a gente não estaria na Terra.
Se a gente fosse um espírito muito superior, a gente estaria em outro patamar e, de repente, até ajudando as pessoas aqui da Terra. Mas a gente está aqui. Então, a gente está no mesmo barco que todo mundo. Então, a gente precisa ser compreensivo. A grande palavra é o não julgamento e a compreensão na busca da consciência. Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor, que liberta e deseja o bem da outra pessoa, com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Isso é muito importante, né, gente? A gente confunde muito na nossa vida diária o que é amor e o que é desejo. Então vamos fazer essa distinção, isso está lá no livro, tudo desse livro aí, né? Agora esqueci o nome do livro, daqui a pouco eu lembro. Então, o amor mais vaidade mostra o que não é, na busca da aceitação. O nome do livro é Renovando a Atitude. Então, o amor mais vaidade, ele mostra só o que ele não é. Porque se a vaidade está na frente do amor, ele vai querer mostrar algo que é mais bonito, que é mais desejado, que vai trazer vaidade. Então, não é amor. Amor mais comprar o outro é igual a descaracterização própria, abandono do que lhe é imprescindível, abre mão de gostos e desejos, perde o sentido da própria vida. Então, assim, quando a gente quer comprar o outro, né, achando que o nosso dinheiro ou, sei lá, até mesmo a nossa beleza pode comprar o outro, já descaracterizou o amor. Isso não é amor, né? Então, perde o sentido aí total, porque o amor não é comprado, o amor é conquistado. Eu gosto de falar que o amor, a gente pode fazer a metáfora da planta, ele é como uma planta. A planta precisa de ser regada. E assim, ela não pode ser muita água, né? Porque senão você afoga. E não pode ser pouca, porque senão ela fica seca. Então, tem a dose certinha de água para colocar. O amor é assim. A gente tem a dose certinha ali para ir colocando no nosso dia a dia, né? De carinho, de atenção, de liberdade, né? De espaço. Isso para todas as pessoas, seja marido, seja filho, seja, enfim, qualquer um. Se a gente coloca muito, aquilo sufoca. Se a gente coloca pouco, fica seco. Então tem que ser na dosagem certinha. Então, não dá para comprar. Tem que ser aquela. O regar, né? O amor, mas controle de si ao outro. Renúncia da própria dignidade, que é fundamental. Vazios, a pessoa torna-se um nada. Então, quando um controla o outro através, quer dizer, do suposto amor, aí um vai se anular pelo outro. E se anular não é nada interessante, porque a gente tem que ser inteiro, né? Não existe, eu vou encontrar a minha metade. Não, você tem que encontrar o seu inteiro, né? Não vou falando no caso de um amor entre homem e mulher, a gente precisa encontrar o nosso inteiro. Eu sou inteiro, o outro é inteiro, e nós vamos então somar experiências, somar sentimentos, somar. E um vai mostrar para o outro coisas boas que o outro tem e coisas também que não são tão interessantes para que um possa evoluir junto com o outro. Então, sem controle, com liberdade. O amor liberta. O amor, mas mentira, esconde verdades e conflitos, buscando assim a imagem da perfeição. Fracasso por falta de honestidade e sinceridade. O amor sincero, no amor sincero não cabe mentiras. A gente precisa ser íntegro, a gente precisa ser inteiro, né? Não precisa mentir para um filho para que ele possa se tornar uma pessoa melhor, porque ele vai descobrir aquela mentira um dia. Vai falar, mas nossa, você me criou em cima dessa mentira? Não precisa mentir para o marido, para a esposa, né? Precisa compartilhar aquilo para que chegue aí uma ideia comum e aí talvez aquela ideia inicial nem era tão boa e eu achava que era maravilhosa. Então tudo é no compartilhar, né?
tudo na sinceridade completa, na honestidade, na entrega completa. Se a gente não, se a gente tem medo dessa entrega, se o outro não dá essa segurança para a entrega, está faltando alguma coisa. Amor, mais o ser amado é propriedade. Crenças de que é preciso cuidar e proteger, mas sufocam e manipulam. Convívio insuportável e desgastante. Aí vamos pensar na plantinha e você vai botar tanta água, querendo que ela sobreviva, que você afoga e aí as raízes apodrecem. Tudo é com dosagem, né? Nada, tudo é o caminho do equilíbrio, o caminho da harmonia. Nada de mais e nada de menos. O caminho do meio. Esse é o caminho que a gente precisa encontrar para tudo na nossa vida. E se a gente encontra essa dosagem para o amor, todo o resto vai ser mais simplificado. Agora vamos ver a psicografia, né, do José de Arimateia, que vai complementar tudo isso que a gente já está falando até aqui. Vamos ver o que o José de Arimateia traz para a gente sobre o amor. Ele diz assim: os sonhos, as ilusões, as contradições são características humanas. O sonho. O sonho impulsiona as pessoas a chegarem onde acham que não conseguiriam. Ele empurra os indivíduos a caminharem por caminhos dantes pesados. Deixa eu voltar aqui. Por caminhos dantes pensados impossíveis. Então, assim, ele vai impulsionar a gente para poder caminhar, né? Eu tenho esse sonho na minha vida, eu quero fazer tal coisa assim, né? Será que isso é possível? Aí você vai trabalhar para que aquele sonho possa ser possível. Então, ele vai te impulsionar. No meio do caminho, talvez perceba que não era exatamente aquilo que você queria, mas algo paliativo em relação àquilo, algo maior do que aquilo, e aí você vai continuar na busca, né, para atingir aquele sonho. Então, o sonho é o primeiro passo para você atingir o seu grande objetivo. Eu trouxe aqui uma imagem do Dom Quixote, né? E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. A gente pode sonhar, a gente deve sonhar. O sonho, ele impulsiona a gente na vida, né? Para a gente atingir os nossos objetivos. Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora construa os alicerces. Então é sempre muito importante a gente construir os alicerces para que os nossos sonhos possam se concretizar. A Cora Coralina fala assim: a verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Primeira coisa, então, é o sonho. Depois ele fala sobre as ilusões. As ilusões, essas são perigosas, pois fazem os homens enveredarem por paragens insólitas, sem sentido, sem caminho. O Mário Quintana, sobre as ilusões, fala: meu saco de ilusões bem cheio tive-o. Com ele ia subindo a ladeira da vida. E, no entretanto, após cada ilusão perdida, que extraordinária sensação de alívio. Então, as ilusões, elas são muitas vezes desnecessárias, né? O sonho é a meta. A ilusão é algo que distrai a gente. E aí tem lá a música do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos que fala, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Então, é importante a gente distinguir o que é sonho, o que vai impulsionar a gente a caminhar para frente, né, na nossa vida, e o que é ilusão, que vai distrair a gente nesse caminho aí, na busca do sonho. Aí o Einstein fala sobre isso. O ser humano vivencia a si mesmo, os seus pensamentos como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica da sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe aos nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto
por pessoas mais próximas. Então, a gente precisa abrir o nosso campo de visão. Nós vivemos na Terra, né, junto com muitas outras pessoas. Não é só aquilo que nos apraz que vai ser bom. É aquilo que nos apraz e apraz aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa convivência com os nossos amigos. Tomar, então, bastante cuidado com as ilusões. E as contradições. As contradições que aparecem na essência são positivas se servirem para reflexão e exercício. Então, no nosso caminho, né, a gente busca os sonhos, o sonho é a nossa meta, parecem ilusões que são os distratores, e muitas vezes a gente se depara com contradições. E essas contradições, elas, como ele fala, podem ser positivas se servirem para reflexão e exercício. O Chico dizia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, numa dessas contradições, de repente a gente pode parar, refletir e repensar o nosso caminho. Tá certo? Não tá? Né? Eu continuo por aqui, eu vou por ali agora. Eu posso recomeçar isso, eu posso começar de uma maneira diferente. E aí a gente vai fazendo as nossas escolhas, sempre as nossas escolhas. Mas se a pessoa, ao invés disso, ou seja, ao invés de usar para reflexão e exercício, perder-se, aí pode cair em armadilhas criadas pela própria mente. A nossa mente é muito poderosa e ela nos aprisiona muitas vezes em coisas que são ilusórias, né? E disso vem aí essas doenças que estão culminando muito hoje, né, na Terra, a depressão, a ansiedade, as crises de ansiedade, né? Tudo isso é muito fruto da nossa própria mente. A nossa própria mente vai nos enganando e vai nos colocando em armadilhas que a gente mesmo cria e daqui a pouco a gente fica preso nelas e não sabe muito bem como sair. Por isso, é sempre importante estar em oração, em meditação. A gente precisa estar sempre em conexão com a espiritualidade superior, com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, para que a gente possa, então, tirar sempre experiências positivas, mesmo de coisas negativas. Quando a gente entrar em momentos de contradição, a gente possa entrar em reflexão, fazer um exercício e assumir a melhor postura na nossa vida, sem se colocar nas prisões que nós mesmos trabalhamos para nós através da nossa mente. Ele continua: o amor, somente o amor, mostra, esclarece e elucida os corações sonhadores, iludidos e contraditórios, pois, respectivamente, direciona os planos dos sonhadores, esclarece os perigos daqueles sem caminho, que são os iludidos, e elucida as contradições, impulsionando-os para o bem, no caso das pessoas que estão em contradição. É só o amor. A gente busca o amor através do amor, através da oração, através da conexão com a espiritualidade superior. É só aí que a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o amor. Quando a gente está em profunda conexão conosco mesmos. Lembra que a partícula de Deus está em todos os seres. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E se a gente for lá, nesse reino de Deus, buscar aquilo que é verdadeiro, a gente vai achar muitas respostas. E para isso a gente precisa estar com a nossa energia em alta. Para estar com a nossa energia em alta, orai e vigiai. Orai e vigiai a ti mesmo, aos teus próprios pensamentos, aos teus próprios sentimentos. E aí a gente vai estar em conexão com o amor. Está dentro da gente. É só a gente buscar lá, no reino de Deus que está aqui, na partícula de Deus que Deus já colocou em cada ser que Ele criou. Desde a época que nós éramos mineral, passando para o vegetal, depois para o animal e agora como hominal. E essa partícula ela vai ficando cada vez mais latente, mais visível, mais sentida dentro da gente, né? A gente respira essa partícula de Deus e a gente vai lá tocar no reino de Deus que está aqui dentro da gente e trazer em conexão com o nosso eu mais profundo todos esses sentimentos de amor. E a gente vai então
se direcionando na vida, esclarecendo os perigos e elucidando as contradições. Daí ele continua na psicografia falando: só o amor conhece a verdade e faz milagres. Os ensinamentos do Cristo são todos fundamentados no amor, no direcionamento que ele dá aos viventes na carne. É só o amor. Para a gente conhecer a verdade, a gente precisa estar vibrando no amor, vibrando no amor. Existem várias verdades na Terra. A minha verdade, a verdade do meu filho, a verdade do meu amigo, a verdade do meu cunhado, a verdade do meu irmão, a verdade da minha mãe, a verdade do meu marido. Mas para a gente conhecer a nossa verdade mais profunda, a gente precisa estar em conexão com o amor. A gente precisa estar em conexão com a espiritualidade superior. Daqui a 2 meses, pode ser que essa verdade não faça mais tanto sentido para a gente. E que, de repente, meu filho estava certo. Tudo bem. A gente dá somente o que tem. E naquele momento eu só tinha aquilo para dar, só tinha aquele nível de compreensão. Hoje eu tenho um nível de compreensão maior e eu posso entender agora o que o meu filho quis dizer naquela época que eu não consegui. Tudo bem. A Terra é um planeta para a gente evoluir. E a gente não precisa se cobrar já estar evoluído. A gente é que está como aprendiz. E a gente precisa degrau por degrau ir aprendendo devagarinho. Algumas coisas a gente aprende mais rápido, outras coisas mais devagarzinho. Quando a gente conhece, experiencia o amor, e a gente não conhece o amor na totalidade, na Terra não tem como. Quer dizer, tem, né? Mas é muito difícil, porque na Terra ainda predomina a maldade, a vaidade, a inveja, a avareza, né? Ainda predominam aí sentimentos que ainda são de baixa vibração. Quando a gente experiencia o contato conosco mesmos e experiencia esse amor que eclode de dentro para fora, quando a gente trabalha o orai e vigiai, isso faz milagres na nossa vida, em todos os sentidos da nossa vida. Todos, todos, todos. E é isso que Jesus veio trazer para a gente. É isso que Jesus veio trazer para a gente. É só o amor que conhece o que é verdade. Só o amor. Na vida, quem tem amor sempre sabe perdoar. O Cristo nosso Senhor assim nos veio ensinar. E se a gente tem um amor mesmo grandioso, aquele amor tão grande que compreende o momento do outro sem julgar, sem cobrar, sem criar expectativa, a gente não chega nem a se sentir ofendido e por isso a gente não tem nem que perdoar. Olha só que lindo que é isso. É muito lindo. Ah, impossível a gente fazer isso aqui na Terra. Não é impossível. É difícil, mas com exercício diário a gente pode chegar lá. O amor sem egoísmo, que vê no outro o espelho de si e faz transpassar. É muito importante, né? Eu já até falei sobre a questão do espelho, a gente sempre lembrar disso. Nossa, aquela atitude daquele fulano me deixa muito nervosa, me deixa passada, me deixa. Ai, por quê? O que tem na atitude do fulano que mexe tanto com você? Será que não tem aquilo que fulano mostra dentro de você e você está escondendo de você mesmo? O fulano pode estar sendo ali um instrumento de Deus para te mostrar o que você precisa alcançar para poder se modificar. E a gente admitir isso, nossa, é um passo gigante em direção à evolução. Nossa, aquilo que ele tem, eu tenho. E eu preciso lapidar em mim para não ter mais. Excelente! Vamos trabalhar para isso. Então, vamos sair do julgamento, né? Ao invés de julgar, vamos observar, né? Compreender, tomar consciência para então agir. E agir com amor, sempre com amor. Que vê no outro as próprias necessidades e transborda aquilo de si para o próximo.
Então, a gente lembra aí da parábola, né, do bom samaritano. Passaram pessoas inúmeras, inúmeras, por aquela pessoa lá que estava precisando de ajuda, mas era inimigo disso, era inimigo daquilo, não podia parar por isso. Vaidade, avareza, todos esses sentimentos eclodindo ali. E o samaritano, que era mal visto, foi o único que deu a mão. Será que a gente tem que olhar alguém com maus olhos? Será que alguém merece ser olhado com maus olhos? Com preconceito? Com desdém? Aí o Augusto Cury fala assim pra gente: sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno da sua inteligência. É isso aí, transmutar. Eu reconheço isso em mim e agora eu transmuto isso, modifico isso dentro de mim e planto uma coisa nova. Se a gente planta uma coisa nova, a gente colhe uma coisa nova. O amor não despreza. Ele acolhe a própria alma que se reconhece na daquele que busca auxílio, sem se preocupar com que seja rico e não precise ou com que seja pobre e não mereça. O amor é doação, é estar a serviço. Não importa se a pessoa é rica, pobre, negra, branca, alta, baixa, gorda, magra, bonita, feia, não importa. O que importa é o que você tem para dar naquele momento que a pessoa está precisando de alguma coisa. Um sorriso, um bom dia, uma atenção. Né? A gente está numa loja, está comprando alguma coisa, olha dentro do olho do vendedor, dá um sorriso. Bom dia, eu gostaria de comprar tal coisa. A gente está num ambiente, tem pessoas fazendo, né, os serviços gerais. Bom dia, dá um sorriso. Aquele sorriso pode salvar o dia da pessoa. Pode ser só aquilo que ela precisa. O amor não faz julgamento, auxilia e compreende as próprias necessidades e as alheias, e ajuda e se coloca em serviço. O amor é a maior dádiva que Jesus nos deixou esclarecida. É a partir dele que todos os outros sentimentos eclodem, e frutificam, e crescem, e desabrocham, e florescem, e amadurecem, e ganham vida eterna em alguns corações, provisória em outros que o recusam e abafam, pois ainda não têm preparo para receber, sem julgamento, né? Sem julgamento. É doação. Se o outro não compreendeu, isso é um comprometimento do outro. Eu fiz o que eu tinha de fazer, o que meu coração pediu. Se o outro recebeu ou não, isso já não é comigo. Isso já é com ele. É o amor que conhece o que é verdade. As verdades são muitas, depende da ótica de cada um. Mas para aquele que guarda dentro de si o amor que Jesus mostrou, só há um ponto de visão, que é o próprio amor. Né? Então, todas as situações que a gente está passando por, a gente precisa olhar com amor, e fazer as escolhas através do amor, nunca da violência, nunca da vaidade exacerbada, nunca da ira, através do amor, sempre, por mais difícil que seja a situação, sempre pela ótica do amor. O amor é justo, ele consegue captar do outro o seu interior profundo e tem consciência e compreensão dos processos divinos e pessoais. Cada um está num patamar de interiorização, de evolução, de egoísmo. Todos nós temos isso. E perdoa e segue e não para julgar, apenas compreende e se compadece. O amor é o bem maior, mora em nós e é preciso deixá-lo desabrochar. Cresce e se transforma a cada momento. E também é muito importante que a gente aprenda a ser metamorfose,
que a gente não fique parado, né, em estigmas passados, e paralisado num tempo da nossa vida, paralisado num momento da nossa vida, paralisado num momento de uma vida anterior, que a gente às vezes não tem nem tanta consciência, mas que está lá, ou dessa vida que a gente não consegue compreender. Por que eu não saio daqui? Pede ajuda. Fala sobre isso com alguém que você possa confiar, mas sai daquilo e deixa desabrochar e deixa ser metamorfose, vive intensamente. A gente precisa viver, é o carpe diem. Aproveite a vida com intensidade. Aproveite a vida com intensidade. É uma experiência única nesse corpo que a Terra deu para gente, né? Através do fluido cósmico universal, a partir da permissão de Deus de estar aqui, de Jesus, que é o nosso governador. Aproveita. Não deixa para depois. Mas depois, às vezes, não vai acontecer mais. É agora. É no agora que a gente precisa viver. E não lá no passado, e não lá no futuro. É no agora. Ah, não, mas talvez, né? É no agora. É no agora. Sempre no agora. Sejamos metamorfose. Vamos nos permitir ser. É só o amor que liberta nossa mente do mal, porque enxerga o outro com consciência e com compaixão, e entende que no outro existem motivos de sobra para isso ou para aquilo, né? As atitudes do outro são as atitudes do outro. O importante é eu avaliar a minha atitude, a minha. O outro tem os motivos dele, sempre tem. Mas a gente precisa ter essa consciência para poder olhar com compaixão a todas as pessoas. Todas. Ama simplesmente. O amor ama. Só o amor constrói, só o amor desata nós. Só o amor faz o homem compreender a vida e seus processos. Só o amor traz consciência de si e do próximo. É com o olhar do amor que a gente consegue tudo isso. Então pensemos. É dando que se recebe. Portanto, cabe a ti mesmo administrar suas carências efetivas e fazer por ti o que gostaria que os outros te fizessem. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Lembrando do que o Cristo falou: amai ao próximo como a ti mesmo. Sem nos amarmos, nós não conseguiremos amar. Então, primeiro a gente precisa se amar muito, para depois a gente ter amor para dar para o outro. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esqueceres que és responsável pelos teus sentimentos. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Se eu coloquei muita expectativa no outro, no que o outro ia me dar, e o outro não me deu, é meu comprometimento, é minha responsabilidade. Culpa não, né? Minha responsabilidade. Agora eu tenho que resolver isso comigo. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, pais, filhos, amigos, cônjuges, o próximo, responderão por si mesmo, conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Nunca se esqueça que cada pessoa que passa em nossas vidas é única. Sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Há os que levam muito, mas há os que não deixam, mas não há os que não deixaram nada. Essa é a maior responsabilidade de nossa vida e a prova evidente de que duas almas não se encontram por acaso. Isso é lindo, né? Está lá no Pequeno Príncipe. Todas as pessoas que passam pela gente deixam um pouquinho de si e levam um pouquinho de nós, seja em maior ou menor quantidade, mas nunca passam em branco, nunca. Vamos extrair o que tem de melhor.
sem preconceito, sem julgamento. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 4, ele diz assim: tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu e logo o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Jesus mostrou para gente, sem preconceito, sem preconceito. O Drummond diz assim: ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Todo ser humano é um estranho ímpar. Não importa se tem limitações ou não. Todos somos diferentes. E é isso que faz a Terra ser tão bonita. E é isso que faz a gente aprender tanto. A gente tem muitas dimensões, né? O ser humano tem uma dimensão biológica, social, psicológica e espiritual. Cada um vai desenvolvendo cada uma delas de modo diferente um do outro. Por isso a diversidade que somos. E a gente precisa então aceitar as pessoas como elas são. Se assim também a gente quer ser aceito como a gente é. Eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Vamos fazer algumas reflexões. O Osho diz assim, eu gosto muito do Osho, né? Vocês já sabem disso. As opiniões dos outros estão sempre mudando, igual muda o tempo. Pela manhã, o tempo está nublado. A seguir, as nuvens se vão e o dia fica ensolarado. No momento seguinte, começa a chover. As opiniões são como as nuvens, como o clima. O que você pode fazer sobre isso? Se você ficar preocupado com as opiniões alheias, estará se condenando a permanecer em constante ansiedade. A gente precisa se conhecer. A gente precisa entender qual foi o nosso propósito com aquela nossa atitude. A gente precisa compreender se a nossa atitude foi assertiva ou se ela não foi. A gente não precisa se julgar, a gente precisa se compreender. Quando a gente achar o nosso problema, se modificar. Mas não ficar colhendo as opiniões de todas as pessoas do mundo, porque elas vão mudar de opinião muito rápido, muito rápido. Nós precisamos nos conhecer, portanto. A Zíbia Gasparetto, em uma das suas obras, diz: cada um é o único responsável pelas suas próprias necessidades. Só quem ama pode encontrar em sua vida um amor de verdade. Só quem ama pode encontrar em sua vida um amor de verdade. Isso em todos os níveis. No nível de filho, mãe, pai, irmão, de uma pessoa que você vai viver como marido e mulher. E agora eu vou colocar esse videozinho aqui rapidinho para a gente refletir um pouquinho sobre o amor. Olha que gracinha.
Então, o convite é para que a gente possa amar. Amemos-nos sinceramente, intensamente e no agora. Vamos começar hoje. Vamos começar a nos amar agora. Vamos começar a amar o outro agora. A partir do momento que eu já sei me amar, eu já posso amar. Vamos começar, vamos amar. Não vamos deixar para depois, não. Depois pode não existir. A vida surpreende tanto a gente. Se a gente não ama de verdade, intensamente, a gente perde. Perde tempo, perde o que foi. Gratidão. Eu espero que eu tenha trazido uma mensagem interessante para vocês hoje, que vocês possam ter aproveitado, né, alguma coisa daí das coisinhas que a gente falou. E até a próxima. Até o próximo sábado. Um beijo no coração. Gratidão.